Vamos continuar dando sequência à nossa aula de iniciação ao mundo jurídico. A gente estava falando, então, da petição inicial. Vamos voltar lá? Deixa eu só dar um share aqui. Hoje a gente estava conversando sobre a petição inicial e a questão do que vem a ser os fatos e os fundamentos jurídicos. O fundamento jurídico, pessoal, nada mais é do que a tese jurídica. Tem gente esperando aqui. Vem ser a tese jurídica que vai dar suporte à sua pretensão. Ou seja, você tem uma situação que aconteceu e ela precisa de um fundamento jurídico. Perceba numa questão envolvendo aqui os alimentos, que é a atividade que eu vou passar para vocês rascunharem. Na questão envolvendo os alimentos, o que leva uma pessoa a pagar alimentos a uma criança? Uma relação de parentesco. Uma relação de parentesco, e o Código Civil diz que os pais têm o dever de cuidado em relação a essas crianças, ao dever de sustento. Eu disse pais, mas eu estou me referindo pai e mãe, tá? Mãe também deve pagar alimentos, sim. A mãe também paga alimentos, não é só o pai. Então, o que vai dar fundamento e suporte para uma relação em que uma criança busca os alimentos, ela vai ter que comprovar uma relação de parentesco. Lembra aquele caso que a gente trabalhou no bimestre passado de alimentos gravídicos? Lá nos alimentos gravídicos, a situação ela é bem peculiar, né? A situação ela é bem peculiar pelo seguinte: trata-se de uma situação em que eu não preciso ter a certeza da paternidade. Basta que o quê? Basta que haja indícios de paternidade e aí o cara vai ser condenado a pagar os alimentos gravídicos, tá? Depois disso, depois de você feita a exposição dos fatos, depois de você desenvolver sua tese jurídica que vai dar suporte, eu já vou mostrar ali no caso que eu separei para vocês como é que vai ficar, vem o chamado pedido. O que é o pedido? Pessoal, ao final da sua petição, depois de escrever tudo aquilo, você vai pedir. Tá, mas afinal de contas, você quer o quê? É no pedido que você vai dizer, é condenação? É a condenação de alguém? Ou é que o sujeito seja condenado a rescindir, condenado a pagar alimentos, que ele devolva o bem, que ele faça o quê? Né? Então, o pedido, ele é a descrição do que você está buscando com aquilo. O que você quer? É indenização? É uma rescisão contratual? O que você quer, afinal de contas? É no pedido que você vai dizer o que você está buscando. Depois, o chamado valor da causa. O valor da causa é um conteúdo econômico do processo. É um conteúdo econômico que ele é importante para ser considerado para fins depois de recolhimento de custas processuais. Por exemplo, você vai distribuir uma ação lá de divórcio, tem bens do casal. O valor da causa, ele vai ser calculado com base nos bens do casal. Deixa eu abrir aqui o Código de Processo Civil. O que eu fiz? Eu apertei alguma coisa aqui. Ah, tá. Ok. Então, aqui no artigo 291 do Código de Processo Civil, vamos olhar aqui o que é o valor da causa. O artigo 291. Como é que calculo? Olha só, o artigo 291 do Código de Processo Civil, ele diz que a toda causa, né, será atribuído o valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Pessoal, realmente tem situações que você não consegue mensurar um valor no processo. Não tem como você descobrir quanto que vale essa situação no final das contas. Por exemplo, ações constitucionais como mandado de segurança, que você está buscando, por exemplo, que ingressar na carreira pública e você teve algum problema no processo seletivo, não tem conteúdo econômico a princípio. Mas aí a jurisprudência, nós no dia a dia, nós construímos valores
mínimos para conseguir dar um conteúdo econômico. A gente coloca, às vezes, R$1.000, R$1.500, mas é meio que assim, no chutômetro, no sentido de não tem aqui no artigo 292, se eu olhar nessa situação, não vou encontrar para calcular. Olha aqui, eu vou pegar aqui alguns casos só, tá? Olha na ação de alimentos, que é o caso que eu vou passar para vocês, como é que eu calculo o valor da causa? O valor da causa, na ação de alimentos, são 12 prestações mensais pedidas pelo autor. Senhora, não entendi como é que eu vou fazer isso. Eu vou pegar aqui uma folha de sulfite. Como é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar, vamos pensar. Primeira coisa, eu preciso falar uma coisa para vocês. Quando a gente faz ação de alimentos, a gente não pede valor cheio. O que é valor cheio? Nós não pedimos, por exemplo, que o sujeito seja condenado a pagar R$500. Nós pedimos, por exemplo, 50% de um salário mínimo. A gente trabalha com porcentagem. Professora, por que trabalha com porcentagem? Porque se altera o salário mínimo, altera o valor. Pensa comigo, se a todo ano tem correção, e eu coloco 50%, essa porcentagem acompanha essa correção. Se eu colocasse um valor cheio, nunca haveria correção, tá? Então, vamos pedir que o autor, né, ele quer 50% do salário mínimo federal a título de alimentos. Vamos colocar, só para facilitar o cálculo, que eu não sou da área de matemática, que o salário mínimo está em R$1.000, acho que é um pouquinho mais, né? 50% do salário mínimo federal, vou colocar aqui que ele tem R$1.000 hoje, R$1.000. Como que eu vou calcular no inciso terceiro? Se eu estou pedindo 50%, eu vou ter que converter isso para realmente um valor líquido, né? 50% de 1.000, nossa, quer ver a professora errar? R$500, não é? R$500 vezes 12. Vezes 12. 500 vezes 12, pessoal, quanto é que dá? Né? Vai dar 6.000? Vai dar R$6.000? Vai dar R$6.000, né? Professora, a senhora errou, né? É bem capaz mesmo, porque eu mal sei fazer adição e subtração. Pensa numa pessoa ruim em matemática. Então, esse artigo 292 do CPC, que vai me instruir no valor da causa, lá no inciso terceiro, vamos ver se vocês... Deixa eu só fazer aqui o stop share. Então, olha só. Como que eu vou... Não sei se vocês estão enxergando aqui, pessoal. Olha como que eu vou calcular. Então, eu estou pedindo 50% do salário mínimo federal, né? SMF, salário mínimo federal. Eu coloquei R$1.000 aqui só para facilitar o meu cálculo. Então, 50% de 1.000 dá 500 vezes 12. Eu vou ter aqui 6.000 é o meu valor da causa. Com base em quê? No artigo 292, inciso 3º do CPC, correto? Então, eu encontrei o valor da causa. Olha numa ação indenizatória, tá? Numa ação indenizatória. Vamos pensar que é dano moral? Olha a ação indenizatória. Como que eu vou calcular? Está dizendo aqui que na ação indenizatória, inclusive fundada em dano moral é aquela situação em que houve uma abalo ao sujeito, né? Trouxe prejuízos no sentido psíquico da coisa, trouxe uma situação que é uma frustração, né? E assim por diante. Está dizendo que o valor pretendido. Professora, eu não consigo calcular o abalo da situação, mas aqui diz que você deve dizer o valor pretendido. Quanto é que você acha que foi esse abalo aí, em termos econômicos? 10.000, 5.000, 6.000. Você vai ter que dar um valor. Inevitavelmente, você vai ter que colocar um valor. Tá? Ele vai te exigir esse valor. Então, o valor da causa é exigido também. Depois, as chamadas provas. Beleza? Você fez aqui tua descrição do que aconteceu, fundamentou, fez o pedido, colocou o valor da causa e agora você vai ter que dizer, mas você pretende provar isso aí com o quê? Com o que você vai provar? Quando a gente faz uma petição inicial, nós colocamos praticamente uma frase genérica, mas não é por preguiça. Nós fazemos isso porque a questão das provas, elas vão aparecendo durante o processo, você consegue pensar melhor depois, no sentido,
Você vai ponderando se é necessário prova testemunhal ou não. A gente coloca assim: pretende provar o alegado por todos os meios admitidos em direito. Leia-se. Todas as provas que são possíveis, talvez eu use. É isso que eu estou dizendo. Então, pretende provar o alegado por todos os meios admitidos em direito. Aí lá na frente, talvez você perceba que a prova testemunhal nem vai precisar, que só a prova documental que você já juntou na petição inicial é suficiente, tá? É suficiente. Então, as provas, tá? Aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Então, você pode colocar aqui nessa questão das provas, você pode colocar pretende, dá para escrever, né? Você pode colocar ali, pretende provar o alegado por todos os meios admitidos em direito. E aí, durante a... Cadê o meu desenho? Minha setinha. Aqui. Então, durante o meu processo, eu vou ponderando se eu desejo prova testemunhal, se eu desejo prova pericial e assim por diante, tá? E a última questão que o artigo 319 do Código de Processo Civil, ele vai exigir o seguinte, que você vai ter que dizer se você deseja chamada audiência de conciliação, lá no artigo 334 do Código de Processo Civil. Então, deixa eu abrir aqui o artigo 319 novamente do Código de Processo Civil. Olha aqui. Artigo 319, inciso 7º. Por fim, você fez toda a tua petição inicial e aí lá no final você vai dizer se você pretende ou não. Eu vou fechar a porta da cozinha. Pede máscara. Vou sim, tá ali. Pede máscara. Foi a Nádia, fica tranquila, gente, acontece. Você vai ter que dizer se você quer essa audiência de conciliação ou não, tá? Essa audiência de conciliação. Se você não desejar, aí de fato ela não vai acontecer. Professora, beleza, você falou um monte de coisa, mas eu preciso ver como que isso vai ficar na prática. Vamos para o nosso caso que eu separei para vocês? Vamos entender ele e aí eu abro aqui a petição inicial. Olha o caso que eu separei para vocês. Então, eu separei um caso aqui, claro, fictício, mas não muito distante da realidade. É o que acontece, a gente trabalha todos os dias. Carlos e Fernanda passaram a morar juntos, né? Aquela união estável e formal, que a gente chama, em março de 2012, na cidade de Paranavaí. O jovem casal, apaixonado, então começou a sonhar com filhos. Em 22 de fevereiro de 2016, nasceu a Mariana. A primeira filha do casal, que estava em êxtase. Ocorre que em 2018, o referido casal passou a brigar por banalidades, né? Isso é muito comum, acontece todos os dias. O que arrefeceu o relacionamento, ou seja, esfriou lá a relação. Mesmo assim, Carlos e Fernanda decidiram conversar, e decidiram seguir com a relação. Todavia, no final de 2019, mais especificamente no início de dezembro, a situação ficou insustentável, não dava mais, e decidiram por bem terminar essa relação. Ocorre que desde que Carlos deixou o lar, no dia 15 de dezembro de 2019, o mesmo não vem contribuindo com o sustento de sua filha Mariana. Fernanda, a genitora da criança, é auxiliar de enfermagem e aufere, ou seja, ela ganha, aufere renda de R$ 2.450, sendo que a mesma paga um aluguel no valor de R$ 900, o plano de saúde de Mariana no valor de R$ 250, a pré-escola integral, por conta do trabalho, no valor de R$ 600, e ainda as despesas com água, luz, telefone, internet e alimentação chegam a R$ 600. O pai, se você somar isso, vai bater ali praticamente o teto do que ela ganha, tá? O pai, o senhor Carlos, é vendedor autônomo e ofere renda de aproximadamente R$ 3.200. Fernanda
preocupada com o desenvolvimento de sua filha, decide procurar você para que haja o ajuizamento de uma ação de alimentos de Mariana em desfavor de Carlos, tá? Em desfavor de Carlos. Então, vamos lá, pessoal. A gente tem uma situação aqui típica de ação de família, um casal que teve um filho, houve a separação, o pai deixa o lar, e aí não paga a pensão alimentícia que nós chamamos. Como é que isso vai ficar no final das contas? Vamos pegar aqui o modelo de petição que eu separei para vocês, tá? Então, olha lá. Vamos aqui só resgatar o que a gente viu até agora. Vamos resgatar o que a gente viu até agora. Isso aqui é o nosso chamado endereçamento. Esse aqui é a minha qualificação da minha parte. Quem está buscando essa pretensão? Né? Qual que é a ideia central? O que você quer? O que está subsidiando o seu pedido, né? A sua petição inicial? É a criança que precisa de alimentos. A criança é o titular desse direito, correto? A Mariana que vai ser titular desse direito. Ela não tem capacidade, o quê, pessoal? Fática. Ela não consegue sozinha exercer isso. Olha o que precisa ser feito aqui, representado pela sua genitora, que é a mãe. Mas o direito segue sendo da criança. Segue sendo da criança. Na sua tela ainda está aparecendo o CPC? Um segundo, então, Dani. Vamos tentar aqui ver. E aí você vai dizer para mim. Stop share. Voltei o meu rosto. Vou tentar abrir aqui novamente o... Aqui. Vamos tentar... Aí você me diz se vai aparecer para você. Só me diz se está aparecendo agora a tela da petição para você. Você só me diz aí, Dani, se está aparecendo ou não. Dani? Agora sim? Beleza. Então vamos lá. Obrigada. Então vamos lá. Vamos só recapitular o que a gente viu até agora. Vamos aqui visualizar. Olha só, 319 do CPC aqui, ó. Eu tenho um endereçamento. É uma situação envolvendo o direito de família, correto? Beleza. Obrigado, pessoal. Olha só, endereçamento, eu estou dizendo, olha, vara de família, eu enderecei a matéria de alimentos, né, de relações familiares, vara de família. Depois eu preciso qualificar quem é que é o autor dessa ação. O autor é a criança. Professora, a criança? Sim, a criança. A criança é a titular desse direito, dessa pretensão. Só que a criança tem a chamada capacidade fática. Nossa, professora, então fazia sentido o que você estava falando, você não estava falando besteira? Não estava, pessoal. Vai fechar o círculo. Ela não tem a capacidade fática, ela precisa da sua mãe. A sua mãe buscando auxiliá-la no exercício desse direito. Então a mãe vai o quê? Representá-la em juízo, vai representá-la em juízo. Qualifiquei a criança, qualifiquei a representante, tá? E aí sigo. Dei o nome à minha ação, dei o nome à minha ação aqui, ação de alimentos, com o pedido de alimentos provisórios. Já vou explicar o que é isso. Depois qualifico o réu. Professor, o pai é réu. O pai é réu. Por que o pai é réu? Nossa, professora, que pai maldoso. Não, não é isso. Ele é réu porque nas ações mesmo nós temos as partes. E o nome técnico é aquele que ajuiza a ação, será o autor. Aquele que está no polo passivo, aquele que está sofrendo ação, ele tem o nome técnico de réu. Não significa que você é uma pessoa má. Não é nada disso. É só um nome técnico. Ele será o réu. Há muitas pessoas que utilizam como sinônimo requerente, requerido. Pode ser, mas o termo mais correto, mais adequado, é autor e réu. Beleza? Novamente, vou qualificar o pai. Qualifico, trazendo todos os elementos necessários desse pai. Beleza? E aí a minha causa de pedir. A causa de pedir, eu vou expor o que aconteceu. Eu vou expor o que aconteceu. Bem, se eu estou buscando uma ação de alimentos, eu preciso descrever a situação que leva a essa pretensão. Como é que eu vou descrever isso? Pensa comigo, pessoal. Como é que eu vou descrever isso aí? Tem que ter uma razão. Como é que isso vai acontecer? Eu vou descrever que, olha só, eu preciso apresentar... Andressa, desengasga. Duas coisas. Na hora de escrever uma petição, se atentem que vocês estão escrevendo para uma pessoa que não conhece o caso. Você já conhece, mas aquele que vai receber a petição, que é o juiz, ele não sabe do que se trata. E ele precisa da situação mais clara possível.
Porque quando uma parte te diz, olha, a gente teve um relacionamento, teve um filho, beleza, na sua cabeça você já entendeu. Mas você precisa fazer o juiz entender. Você não precisa escrever detalhes que ele mandou, flores, que ela mandava fotos íntimas no celular, que era uma relação picante, era uma relação amorosa. Mas não tem nada a ver, sabe? Não precisa disso. Você precisa descrever elementos importantes, como datas, valores, coisas que realmente são necessárias. Intimidade não é necessário nesse caso. Professora, me diga então, nesse caso, como é que eu vou dizer? Você vai dizer que o réu, que é o pai, e a genitora da autora tiveram um relacionamento com início no ano de 2012. Depois, durante esse relacionamento, tiveram a autora. Em 2018, houve um rompimento desse vínculo afetivo entre o réu e a genitora da autora, sendo que, como consequência, o réu deixou o lar. No entanto, não vem contribuindo com o sustento de sua filha, motivo pelo qual a ação judicial se faz necessária. Perceba que você descreveu, primeiro, o início de um relacionamento, consequência, a filha. Terceiro, rompimento da relação, saída do lar e um pai que não está honrando com o compromisso, o que vai autorizar o ajuizamento da ação. Se descreveu de forma muito simples, de forma muito clara, o que aconteceu. Claro, você vai ter que olhar para o caso para ver se tem datas, se a pessoa casou, você vai colocar quando que casou, e assim por diante. Então, você tem que trazer elementos importantes. O que importa, você ficar falando de intimidades de casal, não é relevante para a situação, ok? Então, você expôs os fatos, tá? Expôs os fatos. Depois, do direito. Pessoal, o direito é a tese jurídica. A gente descreveu uma relação que teve como fruto um filho. E esse filho quer alimentos. Mas qual que é a tese jurídica que vai dar suporte para essa situação? Tá? Suporte para essa situação. E aí eu vou construir. Professor, como que eu construo isso? Você precisa conjugar algumas coisas quando você escreve. Que coisas são essas? Você vai citar jurisprudência, você vai citar os artigos do Código Civil, né, ou de outra legislação que for pertinente para a sua ação. Você vai citar doutrina e assim por diante. Professor, eu preciso necessariamente citar tudo? Não precisa. Isso é você quem constrói. Vai de você achar que isso é necessário, se é desnecessário, e assim por diante. Além disso, não é simplesmente jogar ali. Você joga a jurisprudência, joga a doutrina solta. Você precisa concatenar ideias. Você precisa... Pessoal, lembram de redação no ensino médio? A gente precisa criar uma narrativa. Você não pode jogar um elemento solto e não amarrar. Você precisa criar uma história bem certinha, com início, meio e fim. Você vai dizer, bem, a pretensão da autora se fundamenta na relação de parentesco. E na relação de parentesco, conforme dispõe o artigo 1694, diz que os parentes, cônjuges, companheiros, ou companheiros, podem pedir uns dos outros alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social. E aí você vai narrando, tá? Você vai narrando. Aí eu citei aqui também, olha, só foi um modelo, tá? Isso aqui é só um modelo, que depois vai para vocês. Você tem um modelo, olha que a doutrina do Flávio Tartucci. Para que serve alimento? O Flávio Tartucci diz o seguinte: alimento é prestação para satisfação de necessidades pessoais. Ou seja, alimento é para a manutenção de uma vida, não é para luxo. Professora, como é que eu vejo o que é razoável ou não em termos de alimentos? Pessoal, tem muitas coisas que tem que levar em consideração. A capacidade econômica das partes é a central. É a central. Não adianta um pai que, nesse caso, ganha 3 mil e pouco, você pedir uma pensão de R$ 1.500. Não tem condições disso acontecer. Tá?
Aí nós temos situações de pessoas que são milionárias mesmo, né? Tem alguns artistas famosos e tem pensão de 30 mil reais. Mas por quê? Porque a capacidade econômica deles é muito diferente. Aí sim justifica talvez uma pensão nesse valor altíssimo, ok? Além disso, vai ter que ver se essa criança ela tem alguma necessidade especial, alguma situação extraordinária, tá? E assim por diante. Deixa eu só olhar o chat que eu acho que tem alguma questão. Deixa eu ver o Lucas. Professor, estou com uma dúvida. Se a mãe da criança arranja outro companheiro, ela ainda está no dia de pedir ao pai? Sim, Lucas. Olha só, o Lucas ele perguntou se eventualmente essa mãe, né? Vamos pensar aqui no nosso caso, ela arrumar outro companheiro, se ainda assim o pai lá da criança tem que pagar pensão. Sim, Lucas, sabe por que ele tem que pagar pensão? Porque a relação da mãe com outra pessoa não exclui o vínculo entre o pai e o filho anterior. Ele continua sendo pai da criança. E até porque o alimento é para a criança, não é para a mãe. O valor que um pai paga é para o filho. Se a mãe arrumou outra companheira, isso pouco importa. O pai deve continuar pagando os alimentos, tá? Assim como há muitos pais que nos procuram e digam, mas olha, eu já casei, tenho outra família, eu não quero pagar mais os alimentos para o meu filho do primeiro casamento. Pessoal, o filho é para a vida toda. Se você vai ter 2, 3, 4 casamentos, isso pouco importa. O juiz vai falar, tá, mas e daí? Quer dizer, então, que você arrumou outro casamento, você não vai, o seu outro filho você deixou para trás? Não, não se justifica. Resumindo, Lucas, não vai isentar o pai do pagamento dos alimentos se a mãe arrumar outro companheiro. Até porque ele não está pagando pensão para a mãe, está pagando para o seu filho. E o filho dele segue existindo e ele tem que honrar os compromissos. Beleza? Então, seguindo. Então, aqui eu fundamentei, citei o artigo do Código Civil, citei aqui um pedacinho de uma doutrina e assim por diante. Deixa eu só limpar aqui. Vamos dar sequência. Olha como é que fixa os alimentos aqui, ó. Aí eu venho e justifica. Eu venho e justifico. Os alimentos, eles devem atender às necessidades do alimentando. Alimentando é aquele que vai receber os alimentos, tá? A gente chama ele de alimentando. Bem como... Opa, tenho 10 minutos aqui. Bem como a capacidade e condição econômica de quem prestará os alimentos. Ou seja, eu tenho que olhar quem vai pagar. Se um pai ganha um salário mínimo, poxa, eu preciso pensar nesse pai também. Como é que ele vai pagar isso aí? Então, a pensão vai ter 50% de um salário mínimo? Não tem condições. Então, eu preciso levar em consideração tudo isso para encontrar um denominador desses alimentos. Olha aqui, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante, quem está pedindo, e dos recursos da pessoa obrigada. Pessoa obrigada, leia-se, aquele que tem o dever de pagar. Ok? E aí eu cito mais aqui doutrina e assim por diante. E aí eu vou justificando. Já abro o chat, tá, pessoal? No meu caso aqui, eu pedi 40% de um salário mínimo federal, tá? Eu pedi 40% de um salário mínimo federal. Vai dar ali 400 e quebradinhos. 40% de um salário mínimo, mais, né? Pessoal, a gente fala 40% é muito? Pessoal, para quem paga talvez seja muito, mas para quem está recebendo talvez não. Se você colocar na ponta do lápis, para quem tem filho, aí eu não tenho filho, mas pelo menos o que eu escuto de familiares que têm filhos, amigas, sabe que é uma despesa realmente alta. A criança, ela demanda cuidado, e não estou falando de luxo mesmo, de luxo, tá? Falando de coisas básicas na ponta do lápis, uma criança, ela custa dinheiro, sim. 40%. Só que a vida, ela não é linear, né? Pode ser que essa criança, ela precise de um medicamento, ela precisa de alguma situação que está fora, vai passar esses 40%. E como é que fica? A mãe vai arcar com tudo? Não, né? O justo é, essas despesas extraordinárias, elas devem ser rateadas entre os pais. Então, eu pedi aqui o quê? 50% de despesa extraordinária, tá? Mas, claro, não adianta você chegar lá e falar, olha, tive que uma despesa de R$200 a mais. Não, tem que comprovar o que aconteceu.
né? Até porque também o cara vai ter uma segurança do que está acontecendo. Então, 50% de material escolar, uniforme, consulta médica, odontológica. Já coloquei aqui para onde vai esse dinheiro? Banco tal, agência tal, número da conta, o nome do titular e o CPF, tá? E o CPF. Eu vou só dar uma corrida aqui. Deixa eu ver o chat. Deixa eu ver, Renan. Renan, isso você pode colocar em nota de rodapé também. Eu gosto, às vezes, de colocar, depende do destaque que eu quero dar. Eu acho que isso vai muito do que você está pensando. Qual é o destaque que você quer dar? O Renan ele perguntou se toda vez que ele faz a citação de uma legislação, tem que ser uma citação direta. Você pode fazer indiretamente também, como pode fazer em nota de rodapé, depende do destaque que você quer dar. Eu acho, mas é uma questão pessoal, não é estar certo ou errado, é uma impressão pessoal de que a citação direta ela fica mais visível, né? Fica mais clara, mas é uma impressão pessoal. Um percentual correto, a Angela perguntou, tem um percentual correto do salário? Eu acho que a sua questão é a seguinte, se tem um valor que tem que ser aquilo do salário, acho que é isso que você perguntou, não tem um percentual. Isso, novamente, é verificado de acordo com a necessidade de quem está pedindo o alimento e a capacidade de quem vai pagar, tá? Capacidade de quem vai pagar. O Yuri, é só pensão de acordo de separação? Não entendi, o Yuri. Depois você manda de novo a pergunta, eu não entendi o que você quis dizer. Deixa eu só seguir aqui, pessoal, para tentar concluir. Vamos ver se eu consigo concluir. E aí depois eu peço os alimentos provisórios. O que são os alimentos provisórios? Vou explicar para vocês bem rapidamente. Pessoal, quem pede alimento precisa com urgência, correto? Precisa com urgência. Você ajuiza a ação e significa que você só vai receber esse alimento ao final do processo? Espera lá, vamos pensar o seguinte. Você espera meses para comer? Anos para comer? Óbvio que não. Então, o que são os alimentos provisórios? Os alimentos provisórios, eles têm a seguinte perspectiva. Quando você distribui a ação, o juiz ele vai receber isso e ele obrigatoriamente tem que fixar os alimentos provisórios. Claro, ele vai fazer ali uma análise preliminar, que a gente chama, para ver se realmente a situação, em princípio, né, realmente tem relação de parentesco e tem a necessidade da pessoa que está pedindo. Então, quando ele recebe, o juiz tem que fixar os chamados alimentos provisórios. O que são os alimentos provisórios? Provisórios por quê? Enquanto o processo está tramitando, então, provisoriamente, você receberá a quantia X. Professora, como que eu peço? Qual é o valor dos alimentos provisórios? Você pode pedir 30%, 40%, vai de você. Eu tenho como prática já pedir o valor que eu quero ao final. Se eu estou buscando 50% de um salário mínimo, já com alimentos provisórios eu peço também 50%. Tá? 50%. Mas tem juiz que, aí é uma questão realmente do juiz, que ele vai entender, que tende a dar menos alimentos provisórios, dá lá 40%, 30%, e aí ao final talvez ele aumente, ok? Talvez ele aumente. Mas pode ser o mesmo valor, não tem problema, tá? Não tem problema. Então, o que são os alimentos provisórios, para fechar? Alimentos provisórios são aqueles que serão pagos durante a tramitação do processo. Então, ele é provisório porque, ao final, ele será confirmado ou não, ok? Confirmado ou não. Então, os alimentos provisórios, pedi 40%. Olha o meu pedido aqui. Eu estou pedindo o que eu quero. Eu quero 40% do salário mínimo a ser pago até o 10º dia do mês. Coloco novamente, a ser depositado. Eu quero que seja depositado, não quero que seja entregue em mãos. Depositado no banco tal, agência tal, conta corrente. Intimação do Ministério Público. Professor, eu vou precisar saber de tudo isso? Não, pessoal, vocês nem viram o processo civil. Eu só quero que vocês arrisquem, que vocês treinem, tá? Fiquem bem tranquilos. Mas o Ministério Público, ele precisa acompanhar o que a gente chama de processos envolvendo incapazes, né? E ele vai ter que acompanhar
o processo porque tem interesse de criança aqui e ele precisa olhar a regularidade desse processo. Daí porque eu pedi a intimação do Ministério Público para que ele faça o seu papel no processo. Pedi a citação do réu, que é o pai, para ele comparecer na audiência de conciliação. Às vezes na audiência de conciliação já resolve, reduz a termo, o pai fala, não, meu filho tem que pagar mesmo, morreu, não adianta ficar resistindo se o filho é teu, né? E pedi ao final fixação dos alimentos provisórios, aqui de 40%. Então, olha os meus pedidos, é isso aqui que eu quero. Olha o pedido, é a síntese da síntese do que eu quero. Eu quero 40% do salário mínimo, aí tem algumas questões de formalidade. Intimação do Ministério Público, eu quero que o réu seja citado para ir na audiência de conciliação e quero que já pague alimentos provisórios. Aí vem o valor da causa. Lembra lá como que eu calculo? Eu calculo como 12 vezes as prestações de alimentos. Provas, olha aqui, ó. Pretende provar o alegado por todos os meios jurídicos admitidos, sobretudo a prova testemunhal e documental. Nestes termos, pede espera deferimento para Navaí, dia tal, do mês tal, de 2020. Advogado OAB. Pessoal, eu tenho 1 minuto e 20. Deixa eu ver se eu consigo. Yuri. Yuri, sim, agora eu entendi o que você quis dizer. Sim, se ela está realmente tendo uma relação com outra pessoa, já você está falando, por exemplo, do homem que paga pensão para a mulher, que não tem condições de ter subsistência, de fato, aí não tem, se ela arruma outro companheiro, não tem por que ficar pagando mais pensão. Sim. Pessoal, já só estou correndo, não por a professora estar fugindo das questões, é porque realmente o tempo está acabando. Vou fazer o seguinte, só para fechar aqui a ideia. Vou inserir todo esse material novamente no Drive, pega aquele caso que eu coloquei como hipotético e começa a arriscar a petição inicial. Quero que vocês comecem a treinar. Se você quiser realmente se preparar para o OAB, faz à mão. Pega uma folha de almaço e vai fazendo à mão, porque lá na OAB vocês têm que fazer à mão, tá, as peças. Então vai treinando e assim por diante, faz uma estética bonitinha, letra bonita, não vai fazer garrancho, para vocês treinarem. Tudo bem? Qualquer nova informação eu passo por meio dos representantes que eles passam para vocês. Pessoal, brigadão. A aula hoje foi super produtiva.